Querido amigo, está chegando a Semana Santa 2017. Eu já estou emocionado porque evangelismo corre na veia. Nós queremos fazer um grande trabalho para Deus. Estamos mobilizando para isso. O nosso dia D vai ser 4 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, uma igreja espiritual. Temos que espiritualizar a igreja com oração, com jejum. A segunda coisa é a mobilização da igreja. Nesse dia nós vamos levantar interessados, o máximo de interessados, pelos quais orar e pelos quais trabalhar. Deus vai nos dar abundantes colheitas. Eu já me comprometi. Eu vou para a Vila América, já estive na igreja, vou estar de novo. Os meus colegas de administração, da mesma forma, os departamentais já definiram aonde vão estar. Eu preciso do seu compromisso também, você pastor, você diretor missionário, você evangelista e você ancião. Juntos podemos mais, vamos fazer um grande trabalho para Deus. Todo o material de Semana Santa, cartazes, todo esse material já está na mão da maioria dos pastores. E nós estaremos agora nos próximos dias já entregando para os pastores da região de Barreiras, que ainda não receberam, ali até Ceabra e região. Mas os demais já estão com esse material para poder entregar para você. Então assista esse vídeo para você entender como usar todo esse material. Nós estamos empolgados, inspirados pelo Espírito, acreditando que Deus neste ano de 2017 fará uma grande obra na Semana Santa aqui no nosso campo. E a gente está orando por todas as regiões de todo o nosso território do Brasil, América do Sul, para que Deus faça uma grande obra, porque nós temos um único propósito, como igreja mundial, ver Jesus descer nas nuvens do céu. Então, querido líder, este vídeo que você vai assistir agora é uma explicação de como usar esse material. Faça um bom proveito dele, ore por esse projeto, peça a Deus que abençoe e guie, e nós cremos assim que teremos uma grande obra feita no nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Nós queremos lançar um projeto especial e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos usar aqui, ter um texto bíblico que vai servir de base para as nossas ações daqui para frente. Hoje, 4 de fevereiro, a igreja vai conhecer esse projeto que nós vamos lançar, que vai até a Semana Santa, e a gente crê que Deus vai fazer grandes coisas. Nós cremos que o Senhor há de fazer uma grande obra, e Deus vai usar você. Então nessa manhã, Deus tem um chamado para fazer para você, para que o reino do Senhor avance, e pessoas encontrem o seu Salvador. Todos encontraram aí? Capítulo 6 de Juízes. Nós vamos ler alguns versos, e eu quero mais uma vez convidar você para fechar os seus olhos, para nós orarmos. Querido Deus, a Tua palavra está aberta e a Tua palavra é poderosa. Então, Senhor, realiza uma grande obra em nosso coração, na nossa vida. Te oramos por Jesus. Amém. Capítulo 6 é a história de Gideão. Vocês conhecem bem. A história de Gideão tem muito que ver com o que nós vamos fazer até a Semana Santa. E nós vamos ver algumas lições da história de Gideão que servem para a gente. A primeira delas é o verso 14 do capítulo 6. O texto diz: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus então aqui agora faz um chamado para Gideão. E o verso 12 diz algo também próximo disso aí. O verso 12 diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. A primeira notícia que Deus dá para Gideão é já no chamado de Gideão. E o Senhor olha para Gideão e diz: Olha, Gideão, eu sou com você. E você tem uma missão específica, e eu estou dando essa missão para você. A semelhança de nós, Gideão recebeu a missão de Deus. Nós também temos uma missão. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, porque quando o evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. Jesus virá nas nuvens do céu. Então nós temos a missão de pregar o evangelho, e Gideão tinha uma missão bem definida por Deus. E o Senhor diz: Gideão, eu sou contigo. Agora há um segundo recado de Deus para Gideão, está no verso 16. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, o que o texto diz aí? Ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha que notícia maravilhosa. Primeira coisa, Deus diz: Gideão, eu estou com você.
Agora, no segundo momento, o Senhor diz: Gideão, já que eu estou com você, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Deus está dizendo: Gideão, não há limite para mim. Agora o exército dos midianitas vai ficar parecendo uma única pessoa. Então fica tranquilo, eu estou com você e eu vou te dar a vitória. Você vai derrotar esse exército como se eles fossem apenas um único homem. Deus então promete estar com ele, Deus promete a vitória para Gideão, mas há outra promessa, uma terceira promessa que Deus faz para Gideão, que está aí no verso 34. No verso 34 é dito o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os ablesritas se ajuntaram após ele. Quem agora tomou conta de Gideão? O Espírito do Senhor. Recentemente eu entendi que não é o Espírito do Senhor que está à minha disposição. Eu é que preciso estar à disposição do Deus Espírito Santo. É Ele quem vai me usar e não eu quem vou usá-lo. Então Gideão estava à disposição. E agora o Senhor diz a ele: Gideão, eu vou revestir você com o meu Espírito. E agora Gideão seria um homem de Deus ungido pelo Espírito Santo para cumprir a missão de Deus. Eu penso que este é o grande desafio nosso. Não é apenas ir cumprir a missão, mas é irmos cumprir a missão cheios do Espírito Santo. É irmos cumprir a missão com o poder do alto. Uma coisa é eu cumprir a missão sozinho. Uma coisa é eu cumprir a missão com a minha própria força, que é muito limitada. Outra bem diferente é eu cumprir a missão com o poder que vem do Senhor. Deus então promete: Gideão, eu vou estar com você. Gideão, eu vou te ajudar nessa missão e você vai ser vitorioso. Você vai lutar contra eles, vão parecer um só homem. Terceira coisa, Gideão, você só vai conseguir fazer isso porque eu vou te revestir com o meu Espírito Santo. Então essa é uma promessa tremenda que Deus também faz a nós. Essa igreja para a qual eu estou falando, batizada pelo Espírito Santo, pode fazer uma obra extraordinária. Deus está chamando você para cumprir a missão, para salvar pessoas. Deus chama Gideão e Deus nos chama a todo instante. Mas quando Deus então faz um chamado para Gideão, qual foi a resposta de Gideão? Deus promete estar com ele, Deus promete a vitória, Deus promete conceder o seu Espírito. Aí agora no verso 37, Gideão faz um teste com o Senhor. Gideão no verso 37 diz o seguinte: primeiro no verso 36 ele disse: olha, Senhor, se eu vou livrar do jeito que o Senhor está dizendo, então faça uma coisa para mim. E o verso 37 ele diz: olha, eu vou colocar uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Então agora Gideão diz: Senhor, eu vou colocar uma porção de lã na eira, e se a lã estiver molhada e o resto da terra estiver seco, é porque o Senhor vai comigo. Olha Gideão agora testando o Senhor, provando o Senhor. E aí agora o texto seguinte diz que Deus fez assim. E quando Gideão foi até a eira, ele viu que o pano, a lã, estava encharcada. E ele, quando ele torce, quando ele aperta, aquela lã enche uma taça. Mas a eira estava seca. Está bom ou não está? Deus respondeu ou não respondeu? Agora Gideão diz: Senhor, não fique irado comigo, mas eu vou pedir uma segunda coisa. E agora ele diz o seguinte: disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só dessa vez. Rogo-te que mais essa vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Agora Gideão inverte: Senhor, agora eu quero ver a lã seca e a terra molhada. Depois Gideão vai lá, e como é que estava? Olha o verso 40, e Deus assim o fez. Naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Agora lã seca e terra molhada. Deus então atende o pedido de Gideão. Agora nos versos seguintes,
que já estão no capítulo 7, Deus inverte. Eu costumo dizer que Deus agora diz: Gideão, você me provou, agora eu vou fazer com você o que você fez comigo. Agora vamos inverter um pouco, Gideão. Você vai ficar no meu lugar e eu vou ficar no seu lugar. E agora Deus então diz: Gideão, chama o exército, como Deus está chamando vocês agora. Imagine que eu sou Gideão, e Deus está me usando hoje para chamar esse exército que está aqui hoje. E Deus diz assim: Gideão, chama o exército, que nós vamos conversar um pouquinho. E aí no verso 2, Deus olha para o tamanho do exército de Gideão, 32 mil pessoas. Deus olha para aquele exército e diz: Gideão, tem muita gente, esse exército está grande demais. Se vocês ganharem a guerra com este exército, esse povo vai dizer que vocês só ganharam por causa do braço de vocês. É o que está escrito aí no verso 2. No finalzinho diz: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então o Senhor diz: se você for com esse exército, Gideão, vocês vão dizer que vocês ganharam a guerra. Então manda uma parte desse povo embora. E olha quem foi embora. No verso 3: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo quantos? 22 mil. Agora os tímidos e os medrosos foram embora. Deus gosta de trabalhar com gente ocupada, que sabe o que quer, gente focada. Deus pode usar todas as pessoas. Nessa ocasião ele diz: os tímidos e os medrosos vão embora, não devem estar no meu exército. E agora 22 mil vão embora. Ficam quantos? 10 mil. E eu fico imaginando Gideão dizendo: Senhor, agora ficou pequeno, calma aí. Aí Deus olha para Gideão e diz: o exército ainda está grande, vamos mandar mais gente embora. E o texto continua dizendo, o verso 4: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Verso 5: fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Deus agora queria gente que tinha urgência na missão. E ele diz: Gideão, quem bebe água como o cão, sem nem colocar... Eu fico imaginando como é que esse povo bebeu água sem colocar a mão na boca com água. E ele diz: Gideão, quem fizer assim é gente focado, e esses aí vão ficar. Agora quem ficar parando para ver muita coisa, para observar muita coisa, esses aí não vão ficar não. E Deus então orienta Gideão. E quantos foram aqueles que tomaram água como um cão toma? 300 homens. Os outros estavam ali, demoravam demais. E Deus diz: os outros não vão. 9.700 homens foram embora. Ficou um exército de 300 homens. Deus diz: agora você vai ser vitorioso, Gideão. Sabe por quê? Porque eu estou com você. Agora, Gideão, você vai ser vitorioso, porque você está revestido com o meu Espírito. Isso ensina uma lição tremenda para a gente. Nós só conseguiremos pregar o Evangelho com o poder que o Senhor quer, quando nós estivermos à disposição do Espírito Santo. Eu quero saber de vocês, quantos hoje estão à disposição para dizer: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Ok, então você está com a folha na sua mão. Qual é o seu primeiro desafio? É colocar 10 nomes de pessoas que você quer ver entregando a vida a Jesus esse ano, talvez até já na Semana Santa. Agora não pode ser gente que está lá em São Paulo, você está aqui em Conquista. Tem que ser gente que está aqui e você pode visitar, orar. Podem ser pessoas que são seus amigos, pode ser pessoas que são seus familiares, ou pessoas que já foram membros da igreja e hoje não são mais. A gente costuma chamar de ex-adventistas, que agora a gente chama de adventista inativo. Então pensa nesses 3 grupos e escreva 10 nomes. Nessa folha aí tem ID, é idade, não precisam colocar. Depois tem a próxima coluna, relacionamento. Se essa pessoa é da sua família, marca um X em F. Se é seu amigo, marca um X na coluna A. Se é um ex-adventista, marca o X na coluna EX. Só para a gente começar a selecionar quem são essas pessoas. À frente tem a opção grau de interesse. Se é alguém que já está prestes a ser batizado, essa letra A é a de água do batismo. Então marca a letra A. A letra B é de batismo, é alguém em potencial para o batismo, mas ainda não está decidido, ainda estamos trabalhando com essa pessoa.
Letra C é alguém que já está mais distante, que ainda não está sendo preparado para o batismo. É o esposo seu que ainda não frequenta a igreja, é um amigo seu que ainda não vem, ou que vem e não estuda a Bíblia. Aí entra tudo na letra C. E depois do estudo bíblico é se está tomando o estudo sim ou não, e batismo se a pessoa já está certa para o batismo, sim ou não. Então vocês podem preencher os nomes e já irem aí preenchendo também, marcando o X. Agora, nós vamos fazer o seguinte: você coloca essa folha no chão e põe os seus joelhos, ou o seu joelho, sobre essa folha. E nós vamos orar já intercedendo pela conversão dessas pessoas. Vamos orar por elas? Querido Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome pelo Teu cuidado. Aqui, Senhor, debaixo dos nossos joelhos estão papel e tinta. Mas não apenas isso. Estão aqui nomes de pessoas que nós amamos e queremos ver no céu. Ó Deus e Espírito Santo, visita essas pessoas. Trabalha no coração delas, para que entreguem a vida a Jesus. Também, Senhor, pedimos que o Senhor nos use como Teus instrumentos para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a sermos os Teus instrumentos para que essas pessoas sejam salvas. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Agora vocês vão receber essa carta convite. Qual é o grande desafio de vocês? Nós já oramos por essas pessoas. E nós vamos ter um projeto especial. E você precisa convidar essas pessoas para a primeira noite desse projeto. Então esse convite é personalizado, você vai preencher e você vai entregar. Então eu vou simular aqui como você vai entregar esse convite para alguém. Esse convite é dividido em duas partes. Por favor, Fábio, por favor. Vamos imaginar que eu estou indo levar esse convite para o Fábio. Então eu vou chegar hoje na casa do Fábio e eu vou dizer o seguinte: vamos imaginar que o nosso projeto vai começar próximo domingo à noite. E o próximo domingo é dia 12 de fevereiro. Fábio, tudo bem? Estou aqui para dizer para você que eu estou orando por você. Você é uma das 10 pessoas por quem eu estou orando. E eu quero entregar para você aqui um convite muito especial. Nós vamos começar uma programação no dia 10, na nossa igreja. E é um programa especial para a sua família. O nome do projeto é O Resgate. E nós queremos mostrar o que Deus tem de bênção para a sua família, para cuidar de vocês. Você é o meu convidado para estar conosco lá no domingo às 7h30. Eu vou passar na sua casa para te buscar. Tudo bem? Agora há uma segunda questão. Eu também quero te convidar para uma outra coisa. Dentro desse projeto, nós fazemos um estudo para as famílias e com as famílias. Então eu posso trazer alguns amigos comigo que virão aqui à sua casa para estudarem com você, para nós passarmos para você mais algumas orientações da palavra de Deus, do plano de Deus para a sua família. Esse projeto, essa segunda parte, pode acontecer aqui na sua casa ou lá na igreja. Você pode também ir. Então você pode ir até lá ou nós podemos vir até você. Você preferiria fazer esse estudo lá na igreja ou que eu trouxesse alguns amigos para fazer o estudo aqui com você? Aqui na sua casa? Então pronto. Então no próximo sábado eu já vou trazer os meus amigos para apresentar para você. Tá bom? Deus abençoe, amigo. Já vou visitar o próximo agora. Deus te abençoe. Ok. Então é assim que vai funcionar para você fazer o convite. Para na sua casa, na casa dessa pessoa, se ele optar por receber as pessoas na sua casa, você vai levar uma dupla missionária para dar estudo bíblico para ele. Se ele optar por isso da Bíblia da igreja, você vai agora cadastrar essa pessoa na classe bíblica da igreja. É uma forma que nós encontramos para que os nossos amigos comecem a estudar a Bíblia já agora no início de fevereiro, para nós estudando a Bíblia com eles, estejamos preparando esse povo para ser batizado na Semana Santa. Eu gostaria de finalizar contando para você uma história. Por volta do ano 1400, na Albânia, havia uma família de cristãos e muitas outras famílias. A Turquia foi tomar a Albânia. Então o plano da Turquia, por volta do ano 1400, era tomar conta do território da Albânia e a partir da Albânia a Turquia tomaria conta de toda a Europa. Eles queriam invadir a Europa, queriam tomar a Europa. A Turquia, então, o Império Turco vai até a Albânia e as pessoas começam a ser abordadas. Elas tinham duas opções. Essa história eu ouvi de um missionário chamado Jorge, esposo de uma cantora chamada Thalita. Ele contou que ele estava por lá e contaram essa história. Lá há uma estátua de um homem chamado Jorge. E é essa história que eu vou contar para vocês. Quando então os albaneses começaram a ser abordados pelos turcos,
A pergunta que era feita era assim, isso o Jorge contando para a gente. Chegavam para uma pessoa e diziam, você é cristão? Sim. Então, você pode continuar sendo cristão, mas você vai pagar para a gente, imagine, $1 milhão, e você pode continuar sendo cristão. Quem tinha $1 milhão para pagar? Praticamente ninguém. E então eles diziam, já que você não pode pagar, você tem uma segunda opção, a partir de hoje você é muçulmano. Isso eles faziam com todas as pessoas. Chegaram num homem, o pai desse Jorge, que era cristão, e disseram, olha, você fizeram a proposta para ele. E ele disse, eu não posso, eu não vou ser muçulmano, eu quero continuar sendo cristão. E eles disseram, então você tem que pagar. Mas eu não tenho dinheiro. E como é que eu posso fazer? Eles disseram, então nós vamos levar os seus 3 filhos. E depois de um tempo, aconteceu que o pai foi envenenado, e mais 2 filhos. Um único filho continuou vivo, chamado Jorge. Eles viram no Jorge algo diferente, levaram para fazer parte do exército turco. Jorge agora começa a fazer parte daquele exército. E a Turquia começa a conquistar países e o Jorge ali naquele exército. Mas certo dia, Jorge se lembrou de que a sua família era cristã. Jorge se lembrou do contexto do sofrimento dos seus irmãos e do seu pai. A princípio não entendeu muito bem como Deus permitiu aquilo. Mas um dia, com base numa conversa com outro colega, Jorge lembrou-se que na sua infância ele ouviu uma história de um homem chamado Gideão, que com 300 homens foi vitorioso pelo poder do Senhor. Naquele dia Jorge pensou, o Senhor está me chamando, e agora eu vou chamar pessoas desse exército e vou embora para a Albânia, e nós vamos libertar a Albânia da Turquia. Chamou alguns homens com ele, e eles foram então embora para a Albânia. Quando o general do exército ficou sabendo, ficou irado e disse, agora a gente vai acabar com a Albânia. Porque ele soube da traição que Jorge e alguns mais fizeram com relação à Turquia. E ele então disse, nós vamos agora tomar a Turquia. Queridos, Jorge começa a lá tomar a Albânia. Jorge na Albânia começa a montar uma estratégia de guerra. Alguns príncipes estavam ali na Albânia, e ele então visita príncipe por príncipe. E ele levava algumas coisas no bolso, e ele chegava para um príncipe, encontrava uma criança, e ele entregava um palito, e dizia, quebra esse palito. A criança quebrava o palito. E ele entregava agora vários palitos amarrados, na quantidade dos príncipes da Albânia, e pedia para a mesma criança, agora quebra esses palitos amarrados. Aquela criança não conseguia, porque eram muitos palitos amarrados juntos, e ela não conseguia quebrar. O Jorge olhava para o príncipe e dizia assim, nós, como uma única pessoa, somos derrotados por qualquer pessoa, juntos ninguém pode nos derrotar. E ele disse para o príncipe, você está disposto a entrar comigo na batalha para defender a Albânia? E ele fez esse apelo para todos os príncipes. Todos os príncipes atenderam o apelo de Jorge. E agora montaram um exército. E Jorge, por muitos anos, com o seu exército, conseguiu manter a Albânia livre da Turquia. Um homem inspirado na história de Gideão mudou a história da Albânia. Um homem inspirado na história de Gideão mudou a sua história, sabia? Que ano eu disse que a Turquia foi tomar a Albânia? Por volta de 1400. Por volta de 1500, o que aconteceria no Brasil? Seria descoberto. Se a Turquia tivesse tomado a Albânia, teria tomado parte da Europa, talvez até Portugal, e nós seríamos agora invadidos por pessoas muçulmanas, e todos vocês talvez seriam muçulmanos hoje, se não fosse a coragem do Jorge. Se não fosse o Jorge usado por Deus, talvez eu seria hoje um muçulmano. Você consegue entender o que Deus pode fazer por um homem? Jorge foi inspirado na história de Gideão, fez uma grande obra. Os últimos versos do capítulo 7, 24 e 25, narram como Deus deu a vitória para Gideão. A pergunta para você nessa manhã é, está você disposto a ser usado por Deus como Gideão? Quantos estão dispostos? Está você disposto a ser usado por Deus como Jorge? Então a minha oração nessa manhã é que Deus te use para nós começarmos a alcançar essas pessoas por quem nós estamos orando. E agora nós mais uma vez vamos pedir o poder do alto para que o Senhor nos ajude a salvar essas pessoas. Vamos ficar todos em pé para nós podermos orar? Querido Deus,
Nós queremos ver muitas pessoas salvas para a tua honra e para a tua glória. Jorge foi usado pelo Senhor. E quanto impacto a ação dele gerou em todo o planeta, inclusive em nós aqui. Hoje nós te servimos, talvez, porque o Senhor usou Jorge. Nós temos a promessa da vitória, porque o Senhor usou Gideão. E assim como Jorge se inspirou na vida de Gideão, que nós possamos fazer o mesmo. Para nós, como igreja, fazer parte de um grande exército, dos 300 de Gideão, para termos a vitória no nome do Senhor. Ajuda-nos a salvar essas pessoas por quem nós estamos orando. Pedimos a tua bênção, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Ok, amigo, você assistiu esse vídeo aí, é um modelo de como deve ser o lançamento no dia 4 de fevereiro em sua igreja. O lançamento da Semana Santa e o levantamento de interessados. Entenda o seguinte, o projeto do dia 4, ele deve estar acontecendo na igreja entre 10h20 da manhã e 11 horas. Porque na sequência tem o projeto do Ministério da Mulher. Então nós vamos lançar esse projeto de levantamento de interessados na igreja. E na sequência entra o Ministério da Mulher treinando a igreja para cuidar destes convidados. São 2 programas que não devem se chocar, são complementares. Então que isso fique muito claro para você. Nós vamos levantar os interessados de 10h20 até 11 da manhã e depois o Ministério da Mulher assume o restante do programa de sábado para ajudar a igreja, orientar a igreja e estimular a igreja e motivá-la a cuidar dessas pessoas. E aí o Espírito do Senhor nos usará para que essas pessoas sejam não apenas conduzidas à igreja, mas sejam conduzidas a Jesus e ao reino dos céus. Eu tenho algumas dicas para dar para você, diretor missionário, você ancião, você evangelista. Antes do dia 4, o que você precisa fazer? Este bloco, e você vai ver daqui a pouco que nós vamos dar uma orientação de como utilizá-lo. Este bloco aqui, deixa eu te mostrar a frente dele. Então você vai ver como usar esse bloco. Na sequência eu já vou explicar para você. Com relação a este bloco, algumas coisas você precisa fazer. Alguns materiais você vai ter que tirar xerox antes do dia 4. E você já vai ver na sequência a orientação. Fique atento a isso. Segunda coisa. Você viu que quando nós fizemos o levantamento de interessados aqui, os irmãos já estavam com as folhas nas mãos, já devem ser entregues com antecedência antes de você lançar no mesmo dia. E também você já deve levar canetas, uma caneta para cada um, porque alguns irmãos não levam caneta. Então é importante isso aí, para não ficar nenhum irmão sem preenchendo ou demorar muito o preenchimento, porque o irmão vai esperar o outro preencher. São dicas para você fazer antes desse projeto. Uma outra coisa que é extremamente importante, eu te diria a mais importante, termos um grupo de oração. Pelo projeto, neste dia 4, a maior quantidade de pessoas já deve estar jejuando na igreja. E depois deste dia, faça uma escala de 5 irmãos que vão jejuar todo sábado. Depois uma escala de 5 irmãos que vão jejuar todos os dias da Semana Santa. Cada dia um grupo diferente. Nós precisamos promover um projeto de oração. Não é um projeto de oração. Nós precisamos promover um estilo de vida de dependência do Espírito Santo na igreja, porque é Ele quem vai nos orientar sobre o melhor a fazer. Então precisamos deixar Deus ser Deus nesse projeto. Este grupo de oração, para mim, é a parte fundamental do projeto. As outras coisas são acessórias a essa parte. E por fim, tem aí a sequência das páginas. Este material você vai começar a utilizar e no fim dele você vai perceber que a última página é para o evangelista levar para a escola de evangelismo, porque lá nós teremos uma reunião com o pastor, um momento especial para isso, para que nós possamos, já desde o dia 4 agora, trabalhando com pessoas, para nós batizarmos na Semana Santa pessoas maduras. Se nós colocarmos a igreja para orar, se nós orarmos e dermos o nosso melhor, poder divino e auxílio humano, vão ser vitória garantida no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, como usar este material? Nós temos o sermonário da Semana Santa, convite, essas coisas a gente não precisa explicar, vocês já conhecem bem como utilizar. Eu quero dividir esse momento em 3 partes. Primeiro, antes do dia 4, o que você precisa fazer? Você recebeu este bloco, e eu vou trabalhar com você aqui sobre como utilizar este material. Primeiro, nós temos aí na primeira página do bloco, este controle para interessados.
É o que nós fizemos aí com os irmãos, cada irmão recebeu o seu, ele pode ser destacado, nós estamos enviando para que cada irmão receba uma planilha dessa, para que haja o levantamento de interessados no sábado pela manhã do dia 4. Então esse material você já viu na prática, como funciona, são 8 páginas em cada bloco, então o material de cada bloco dá para 32 irmãos utilizarem. Então o material foi para que cada membro da igreja receba o seu. Além destes materiais para o levantamento de interessados, tem aqui o controle de interessados. Como você viu hoje, nós fizemos um levantamento de interessados com 20 e poucos funcionários aqui da Missão Bahia Sudoeste, e estes interessados precisam agora ser cadastrados. Por quê? Eu fiz o levantamento aqui hoje, só da lista dos funcionários da Missão Bahia Sudoeste, nós temos hoje 12 pessoas prontas para o batismo. 12 pessoas no grupo A, na área de grau de interesse. Então este grupo precisa ser cadastrado e acompanhado. Aqui é uma ação conjunta do Ministério Pessoal, do ancião da igreja e do evangelista. Depois que estas folhas são recolhidas, essas aqui que os irmãos preencheram, agora o líder o diretor de Ministério Pessoal deve fazer um cadastro geral. Então se a igreja tem 200 interessados, agora o diretor missionário precisa tirar quantas xerox forem necessárias dessa folha para que ele possa cadastrar os 200 interessados e acompanhar a mobilização da igreja para oferecer estudo e depois acompanhamento nos estudos bíblicos. Falando de estudo bíblico, tem a próxima página, que é o convite. Vocês me viram aqui fazendo uma simulação de como fazer esse convite. Este convite está indo 2 convites em uma página do bloco. Então você tem 2 opções. Você tira xerox desse convite para quantas pessoas a igreja precisar, ou você pode, se você estiver com a sua igreja um pouco mais de condição, fazer um convite personalizado para um programa especial. Você pode me perguntar, que programa especial é esse, pastor, desse convite? É a Semana Santa? Não. Lembre-se que nós estamos focando 2 coisas. Nós queremos preparar um público, a partir do dia 4, que vai estudar a Bíblia, para que este público agora, frequentando a igreja, estudando a Bíblia, estejam maduros para tomar uma decisão na Semana Santa. É por isso que nós precisamos agora montar um projeto na sua igreja para receber essas pessoas. Este convite é para quê? Você vai usar a sua criatividade. Você pode começar os domingos especiais. Este convite vai ser para a primeira noite dos domingos especiais, que você pode usar o tema O Resgate, já trabalhando na mente das pessoas o tema da Semana Santa. Você também pode fazer deste projeto O Resgate uma classe bíblica na casa dos irmãos. Então imagine que nós temos aí 10 irmãos de uma região, de um bairro, que tem 100 interessados. Esses 10 irmãos podem abrir 2 casas e começarem uma classe bíblica nessas casas para estes amigos, preparando a partir do início de fevereiro, já para a Semana Santa. Ou você também pode fazer uma outra classe bíblica especial na igreja, e este convite é para essa classe bíblica especial, que você pode fazer o convite direto para a classe bíblica, ou então convida para um programa de abertura, e neste programa de abertura você trabalha com as pessoas, faz um apelo naquela noite e agora convida as pessoas para estudarem a Bíblia nesse projeto. Por que o resgate? Porque nós queremos resgatar pessoas para morar no céu. Então que fique claro que este convite, a igreja vai usar a criatividade de como utilizá-lo e de qual estrutura montar para alcançar pessoas. Mas o foco dele é ter um programa na igreja que atraia pessoas para estudarem a Bíblia. E por fim, foi dito também que é possível falar com a pessoa que o projeto pode ir à casa dela, aí você vai levar dupla missionária para poder estudar a Bíblia com essa família. Assim, o diretor missionário vai poder fazer um banco de dados também de quem está estudando a Bíblia. Então, querido diretor missionário, tem aqui essa página que é para você também tirar xerox para levantar os interessados que estão estudando a Bíblia. Aqui você vai perceber que tem a numeração de 1 a 27 no controle e você vai acompanhar
qual estudo bíblico cada pessoa está recebendo por semana. E assim você, diretor missionário, vai ter um público que a igreja vai estar trabalhando para a Semana Santa. Você é o link que une todo mundo. Peça esse ancião aí da área missionária, os anciãos da igreja para ajudarem no projeto, mas o evangelista, nós cremos que será uma grande bênção. E por fim, com relação a esse bloco, nós temos a última página dele. Essa última página, ela deve ser alimentada a partir dos interessados da igreja. Vamos imaginar que eu estou falando para você que é de Barreiras. Dia 11 de março, nós teremos uma escola de evangelismo aí em Barreiras. E para essa escola de evangelismo, o evangelista deve então já levar essa folha. O que esta folha diz? O nome de quem vai ser batizado na Semana Santa. Porque imagine, os irmãos já fizeram um levantamento de interessados, já tem muitos do grupo A que podem ser batizados, e a igreja já deve ir trabalhando com eles. Além disso, os estudos começaram. Então, dessas pessoas que a igreja está estudando a Bíblia, quem já for tomando a decisão para o batismo, e vocês já podem ir trabalhando, tem alguns que já são mais adiantados, agora você vai alimentar essa lista. Por quê? O evangelista da igreja, ele vai para a escola de evangelismo. Você evangelista, o pastor já está com o marca-página da escola de evangelismo, para você já ir preenchendo, tem atividades para você cumprir, até a escola de evangelismo. E a mais importante delas, evangelista, é você recolher com o diretor missionário essa folha, para levar para a escola de evangelismo. Aqui diz quantas pessoas da igreja já estão prontas para o batismo, distrito e igreja está escrito em cima, o nome da pessoa, o discipulador é quem está dando o estudo bíblico, a data já é a data do batismo. Então aqui deve ir em branco, porque você vai lá na escola de evangelismo ter uma reunião com o pastor para marcar a data desse batismo. Empecilho, se há alguma coisa, lembre-se que a escola de evangelismo de Barreiras é 11 de março. E a Semana Santa ainda é em abril, então temos tempo para organizar aquilo que nós tivemos de empecilho para podermos tentar superar. Além disso, tem data da comissão, data do voto da igreja, tudo isso deve ir em branco, porque você depois lá com o pastor, quando marcar a data do batismo, já marca a data da comissão da igreja, para que a comissão se reúna e já vote essas cerimônias batismais. Então a escola de evangelismo vai ser o auge desse projeto, porque lá o diretor, o evangelista, vai com o pastor trabalhar a data dos batismos. Eu fico imaginando um distrito com 10 igrejas, que tem aí 5 pessoas para batizar em cada igreja. O pastor já vai organizar os 50 batismos, que já foram preparados com antecedência. Então a escola de evangelismo é o lugar em que o evangelista já deve ir com o cadastro dos interessados. É muito importante fazermos isso aí. Evangelista, se você for para a escola de evangelismo com esse cadastro, você ainda vai voltar e trazer uma bênção para a sua igreja. É importante termos esse trabalho de semeadura para termos então um trabalho forte de colheita. Que Deus te abençoe e te ajude a organizar essa lista de interessados. Eu espero você na escola de evangelismo. Espero que você leve essa lista, porque se você levar, você vai perceber quanta bênção Deus está já realizando na igreja, e a gente vai continuar contando as bênçãos e experimentando os milagres do Senhor. Se assim fizermos, teremos uma Semana Santa abençoada, um Pentecostes, para nós não apenas aguardarmos, não apenas anunciarmos, mas apressarmos o retorno do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.